Existe uma tradição tão antiga que suas raízes se perdem nas areias do tempo. Ela atravessou impérios, sobreviveu a guerras, perseguições e quedas de civilizações. Foi ocultada, protegida, velada, e ao mesmo tempo esteve sempre presente, disfarçada nas religiões, nas artes, nas ciências, na arquitetura e até nas palavras que usamos sem saber sua origem. Seu nome, Hermetismo. Mas o que é de fato o Hermetismo? Um livro antigo? Uma filosofia? Uma religião? Uma magia esquecida? Não. Ele é mais que tudo isso. O Hermetismo é um mapa, um caminho que atravessa os véus da ilusão, um conjunto de chaves que abrem portas invisíveis, dentro e fora. Mas atenção, este não é um conhecimento comum. Ele não se entrega aos olhos curiosos, nem aos que buscam respostas fáceis. É um conhecimento que se revela apenas para aqueles que estão dispostos a olhar além. Aqueles que sentem que há algo mais. Neste vídeo, você não vai apenas entender o que é o hermetismo. Você vai atravessar junto comigo um caminho simbólico. Um percurso pelos 4 pilares que sustentam esse saber ancestral. Cada etapa desse caminho representa uma transformação. Um mergulho mais fundo, uma queima mais intensa, uma elevação mais alta. E, por fim, um aterramento mais sólido. Mas cuidado, depois que você enxergar, não poderá mais não ver. Bem-vindo ao começo do fim, do mundo como você acreditava que ele fosse. Imagine uma chama, uma pequena faísca que arde em silêncio, quase invisível, mas que, quando alimentada, tem o poder de se tornar uma fogueira inextinguível. Essa chama sempre esteve dentro de você. É ela que sussurra no silêncio da sua mente, que há algo errado no mundo como ele é apresentado, e que existe um caminho oculto, reservado aos que ousam buscar. O hermetismo nasce dessa chama, de uma inquietação primordial, de uma necessidade ancestral de compreender não apenas o mundo, mas o próprio mistério da existência. No centro dessa busca está uma verdade chocante, desconcertante e, para muitos, até mesmo insuportável. O mundo material é uma ilusão transitória. O real é invisível. É aqui que surge a primeira das leis herméticas, aquela que sustenta todo o edifício da sabedoria oculta. O todo é mente. Tudo o que existe, tudo o que foi e tudo o que será é mental. O universo é uma construção da consciência suprema, do todo. Um mistério que não pode ser nomeado, limitado, nem concebido por qualquer mente finita. O que os antigos chamavam de Deus, os hermetistas chamam de o todo, uma inteligência infinita, eterna e imanente. Mas atenção, entender isso intelectualmente não é suficiente. É aqui que a maioria se perde. Saber que o todo é mente é como ouvir falar do fogo, sem nunca ter sentido seu calor. O verdadeiro hermetista não busca apenas saber, ele busca ser. E para isso, é preciso acender essa chama interna e deixar que ela queime tudo o que é falso, ilusório e passageiro. Nas câmaras secretas dos templos egípcios, os iniciados eram submetidos a provas de fogo, não simbólicas, mas reais. Tinham que atravessar labirintos escuros, enfrentar seus próprios medos, encarar a morte simbólica e às vezes literal. Porque só após a morte do falso eu, poderia nascer o verdadeiro eu. Aquele que não é mais escravo da matéria, do tempo, do medo, nem do mundo. O fogo, no hermetismo, representa o espírito, a centelha divina que habita cada ser. É ele que impulsiona a busca. É ele que rompe os grilhões da ignorância. Sem esse fogo não há transformação, não há alquimia, não há ascensão. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele desconforto que te impede de aceitar uma vida medíocre, vazia, repetitiva. Aquele chamado sutil que te faz olhar para o céu e perguntar: quem sou eu? O que é tudo isso? Qual o sentido da existência? Se essas perguntas te perseguem, parabéns, você já está no caminho. Você já carrega a fagulha dos antigos iniciados. Mas atenção, o fogo ilumina e queima. Ele pode te libertar ou consumir. E é por isso que o conhecimento hermético sempre foi velado, protegido, oculto dos olhos dos profanos. Não por egoísmo, mas porque poder sem consciência é destruição. Ao entender isso, surge a primeira chave da jornada hermética: reconhecer-se como espírito, como mente,
como consciência além da matéria. Você não é seu corpo, não é seu nome, nem suas posses, nem suas memórias. Você é consciência, tendo uma experiência temporária no teatro da matéria. E agora, tendo acendido essa chama, seguimos juntos para a próxima travessia. Se o fogo representa o espírito, o próximo elemento nos conduz às profundezas do invisível, aos labirintos do próprio sentir. Porque após acender a chama, é preciso aprender a navegar o oceano das emoções. A chama foi acesa, mas agora ela se reflete na superfície de um vasto oceano. E, ao olhar para essas águas, uma verdade desconcertante se revela. O maior labirinto não está fora, está dentro. O hermetismo não é apenas uma busca intelectual ou espiritual. É uma travessia profunda pelas próprias emoções, crenças e ilusões. Porque é nas águas do sentir que residem os maiores fantasmas. E também os maiores tesouros. Aqui entra a segunda grande lei hermética. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. O princípio da correspondência. Uma chave simples, mas que, quando realmente compreendida, tem o poder de desmoronar tudo o que você acreditava ser real. O mundo exterior não é mais do que um espelho do mundo interno. Aquilo que você vê fora não é causa, é efeito. As guerras, os conflitos, as dores, as frustrações, os ciclos que se repetem, tudo é reflexo das águas turbulentas que cada ser carrega dentro de si. E aqui, muitos desistem, porque encarar esse espelho dói. Dói perceber que aquilo que você julgava ser azar, destino ou até punição divina, é na verdade criação inconsciente da sua própria mente emocional. Mas para o iniciado, não existe outro caminho. É preciso mergulhar, descer, afundar nos próprios abismos. Porque só nas profundezas estão as pérolas. As antigas escolas herméticas ensinavam que o universo é mental, mas que a mente, quando não é dominada, cria ilusões emocionais que se tornam verdadeiras prisões. Medo, ansiedade, culpas, traumas, apegos. Tudo isso são correntes invisíveis que impedem a ascensão. A água representa exatamente isso. A plasticidade da mente emocional. Ela toma a forma do recipiente. Se o recipiente é pequeno, limitado, cheio de rachaduras, assim será sua vida. Mas se você se torna oceano, não há mais limites. Perceba, o iniciado não foge do que sente. Ele não nega, não reprime. Ele observa, entende, transforma. Porque quando você entende que tudo o que te afeta externamente está, na verdade, enraizado no seu mundo interno, você se torna soberano do próprio destino. Os antigos falavam: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. Mas isso não é uma metáfora bonita. É uma fórmula precisa. O universo só se revela para quem tem coragem de se revelar para si mesmo. E aqui surge outro dilema. Muitos tentam controlar a vida sem sequer conseguir controlar um pensamento, uma emoção. E sem saber, vivem como folhas ao vento, reféns de padrões emocionais herdados, inconscientes, automáticos. O hermetismo te convida a fazer diferente, a olhar para dentro, a perceber que as marés da sua vida não são comandadas por deuses, nem pelo acaso, nem por forças exteriores, mas pela vibração que você emite, consciente ou não. Porque assim como ensina a terceira lei hermética, tudo vibra. Seus pensamentos, sentimentos e emoções são ondas. Ondas que reverberam, atraem, constroem ou destroem. O que você sente, cria. O que você ignora, te controla. E aquilo que você domina, te liberta. Então te pergunto, você tem navegado suas águas ou tem se afogado nelas? A travessia continua, porque após acender o fogo do espírito e mergulhar nas águas da consciência emocional, é hora de erguer-se, de subir, de entender que tudo o que foi visto até aqui é apenas parte de uma equação maior. O próximo elemento nos leva aos ventos do entendimento, à mente superior, ao ar que sopra e revela os segredos ocultos na trama do universo. O fogo acendeu, as águas foram atravessadas, e agora surge um novo chamado, uma brisa quase imperceptível
sopra, e com ela vem o sussurro da verdade. Aqueles que ouvem entendem que chegou a hora de ascender da escuridão emocional para as esferas mais sutis da compreensão. No hermetismo, após dominar o mundo das emoções, o iniciado é conduzido aos domínios da mente superior, o ar, o elemento que representa o intelecto, a lógica, a razão, mas também os ventos invisíveis que conectam tudo, porque assim como o ar, o conhecimento verdadeiro é invisível, mas onipresente. É aqui que se revela a quarta lei hermética. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O princípio da polaridade. Se o mundo material é denso, sólido, visível, o mundo mental é sutil, abstrato, invisível. E, no entanto, é justamente o invisível que governa o visível. Ao entender os polos, quente e frio, luz e sombra, amor e ódio, positivo e negativo, o iniciado descobre algo chocante. Os opostos são, na verdade, a mesma coisa, em diferentes graus. Não existe bem ou mal absoluto. Existe vibração em extremos. A ignorância é apenas um grau mais baixo do saber. O medo é amor distorcido. O caos é ordem não percebida. A morte é apenas uma transformação da vida. Aqui, o iniciado aprende a arte da transmutação mental. Ele entende que não precisa destruir o que é negativo, mas sim elevar sua vibração. Transformar ódio em compaixão, ignorância em sabedoria, escassez em abundância. Os antigos hermetistas chamavam isso de a arte dos sábios. O alquimista externo transformava chumbo em ouro, mas o verdadeiro alquimista interno transformava ignorância em iluminação. Mas essa jornada pelos ventos do entendimento não é apenas intelectual. É um desafio para sair da prisão da mente inferior, aquela que julga, separa, compara, teme, e acessar a mente superior, a que observa, compreende e integra. O princípio da polaridade também revela um outro segredo. Quanto mais você se aproxima dos extremos, mais eles se transformam um no outro. O frio extremo queima, a luz extrema cega, o silêncio absoluto ensurdece, a busca cega pela ordem gera caos. Perceber isso muda tudo, porque o iniciado deixa de ser vítima dos ventos da vida e aprende a velejar com eles. Entende que não existe destino cego, mas sim leis precisas que operam, quer você as compreenda ou não. Aqui também se manifesta a quinta lei hermética, ritmo. Tudo flui, tudo tem marés, sobe e desce, inala, exala, vem e vai. Aqueles que desconhecem isso se desesperam nas marés da vida. Quando estão no alto, acham que será eterno. Quando descem, acreditam que é o fim. Mas quem compreende o ritmo não teme, porque sabe que tudo é ciclo, que tudo passa e que tudo volta. O iniciado aprende, então, a não se apegar nem ao prazer, nem à dor, nem à ascensão, nem à queda, nem à vitória, nem à derrota. Ele se torna como o próprio vento, livre, leve, fluido, impossível de ser capturado. E por isso mesmo, dono do próprio caminho. Ao atravessar os ventos do entendimento, algo muda para sempre, porque ele percebe que o universo não é uma sucessão aleatória de eventos, mas uma simetria perfeita de leis ocultas. E com essa chave nas mãos, ele se prepara para o último portal, o elemento que tudo sustenta, a base, a matéria, o chão onde o espírito pisa. E então, depois do fogo que acende, da água que purifica e do ar que esclarece, chega o momento de pisar no chão, de tocar a realidade, porque todo conhecimento que não se manifesta é ilusão. O iniciado percebe que não basta saber, não basta sentir, nem apenas entender. O verdadeiro hermetismo é prática, é alinhamento com as leis do universo. No mundo real, o que antes era apenas estudo, agora se torna experiência viva. Aqui revela-se a sexta lei hermética, causa e efeito. Nada acontece por acaso. Todo efeito tem sua causa, e toda causa gera um efeito inevitável. O iniciado, ao compreender isso, abandona para sempre a ideia de sorte ou azar. Percebe que tudo, absolutamente tudo,
É consequência de leis imutáveis. Seu presente é o fruto de escolhas, conscientes ou inconscientes, feitas no passado. E seu futuro já começa agora. Ele entende que reclamar da realidade é inútil, porque a realidade é apenas um espelho, um reflexo exato da soma de seus pensamentos, emoções, ações e vibrações. Aqui cai o último véu, o véu da ilusão da separação entre espírito e matéria. O hermetismo sempre ensinou: o que está em cima é como o que está embaixo. O mundo físico não é inferior ao espiritual. Ele é apenas a manifestação mais densa do que existe nos planos invisíveis. Portanto, quem domina as leis do invisível, domina também o visível. É aqui que o iniciado aprende a verdadeira magia. Não a magia dos rituais vazios, nem dos símbolos superficiais, mas sim a magia que é consequência do alinhamento pleno com as leis universais. Ele descobre que riqueza, saúde, amor, paz, sabedoria não são privilégios aleatórios, são reflexos do seu grau de alinhamento. Por isso, o verdadeiro hermetista não foge da matéria. Ele não renega o corpo, o trabalho, o dinheiro, os relacionamentos, nem a vida. Pelo contrário, ele honra tudo isso, porque compreende que o divino se manifesta através da matéria. É também neste ponto que se revela a sétima e última lei hermética: gênero. Tudo possui princípio masculino e feminino. Tudo gera, tudo cria. Nada existe sem a união desses dois polos. Na prática, isso significa que todo pensamento, masculino, precisa ser fecundado pela emoção, feminino, para gerar uma realidade. Toda intenção, semente, precisa ser cultivada, útero, até que se manifeste no mundo. Aqui, o iniciado compreende o ciclo completo: pensamento, emoção, ação, realidade. E ao entender isso, percebe que não há mais ninguém a culpar, nenhum mestre a idolatrar, nenhum sistema a temer, porque tudo, absolutamente tudo, está dentro. O hermetismo, então, deixa de ser um conceito, uma filosofia ou um estudo antigo e se torna vida. O iniciado entende que ser espiritual não é fugir do mundo, é estar no mundo, mas não ser mais escravo dele. É olhar para a matéria e enxergar nela o próprio rosto de Deus. E assim, aquele que atravessou os 4 elementos, que queimou no fogo, purificou-se na água, se elevou com os ventos, agora finca os pés na terra, mas não como alguém comum. Ele se torna um ponto de equilíbrio entre o céu e a terra, um verdadeiro filho da criação, um mago, um sacerdote, um soberano de si mesmo. Porque o verdadeiro segredo do hermetismo nunca foi sobre controlar o mundo, sempre foi sobre controlar a si mesmo. E assim, depois de atravessar o fogo do espírito, as águas da alma, os ventos da mente e as pedras da matéria, algo muda. O iniciado já não é o mesmo. Percebe que o mundo nunca foi o que parecia ser, que a realidade é maleável, que a vida não é um jogo de sorte nem um castigo, mas um tabuleiro de leis invisíveis, onde quem conhece as regras cria o próprio destino. O hermetismo não é apenas uma filosofia de vida. Ele é uma tecnologia espiritual, uma ciência do invisível, um mapa para aqueles que se recusam a ser vítimas do acaso. Mas atenção, saber não é o suficiente, porque o conhecimento sem ação se torna apenas mais uma prisão. Por isso te digo, tudo o que você ouviu até aqui não vale absolutamente nada se não for vivido. Porque o verdadeiro segredo nunca esteve nos livros, nem nas palavras, nem nos símbolos. O verdadeiro segredo sempre esteve em você. E se você chegou até aqui, talvez seja porque, em algum lugar da sua alma, você sempre soube disso. O caminho começa agora. Faça parte do alvo oculto, ative o sininho e até a próxima jornada.